No mais, eu quero te convidar a ler a escritura, texto que está em 1 Samuel, capítulo de número 1, a partir do verso 21. E no final estaremos orando por todos os papais da igreja. Te convido a abrir no texto de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso de número 21. O título de hoje se chama O Tipo de Adoração que Deus Abençoa. É sobre louvor, sobre adoração que vamos falar nessa manhã. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso de número 21. Diz assim: Quando no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: Faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedi, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Capítulo 2. Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha, ele exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Só até aqui, meu irmão, meus irmãos. Vamos a Deus em oração, mais uma vez. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado e exaltado, Senhor, é o teu nome. Como eu disse, Deus, hoje é um dia duplamente especial. Primeiro porque estamos em tua presença, reunidos como igreja, mas também porque hoje é o dia dos pais. E creio, Senhor, que não viemos à tua casa de qualquer maneira, ou não viemos aqui à toa. Viemos aqui porque precisamos ouvir uma palavra, Senhor. Então, por favor, fale aos nossos corações. Como nós precisamos, Senhor, ouvir e aprender a tua palavra. Como precisamos melhorar, como precisamos, Senhor, realmente te adorar em espírito e em verdade. Precisamos te adorar, Senhor, da única maneira em que o Senhor recebe e em que o Senhor pode ser louvado. Então nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra nessa manhã. E, por favor, edifica a tua igreja e seja o teu nome glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, como eu disse,
Nós estamos hoje no nosso terceiro sermão dentro dessa série de Samuel. O título de hoje se chama O Tipo de Adoração que Deus Abençoa. Então, Anderson já abriu o culto hoje falando de louvor, de adoração, e é exatamente isso que nós vamos continuar falando. A gente viu lá nos primeiros títulos, nos primeiros sermões de Samuel, que a protagonista, ou o protagonista, o personagem principal do início desse livro e do que é o centro da história do povo, é uma mulher. É uma mulher sofredora, uma mulher estéril, uma mulher perseguida por sua rival, uma mulher desprezada. Mas foi ela que o Senhor escolheu para começar a contar a sua história. E não é qualquer história. É uma história de poder, é uma história de milagre, é uma história de graça. E essa história, no meio da história de Ana, culmina em um belíssimo e extraordinário louvor. Irmãos, sinceramente, quando eu olho esse texto que a gente acabou de ler, e até para ler ele já é maravilhoso. Só de ler o louvor dela já é muito maravilhoso. Mas quando você olha, de novo, uma mulher pobre, uma mulher desprezada, uma mulher que naquele tempo, não tinha acesso às escrituras, não tinha, tá? Para se ouvir alguma coisa, por meio da tradição oral, ela precisava ir com o seu marido ao tabernáculo uma vez por ano, para ouvir então o sacerdote e instruir eles acerca da lei do Senhor. Então, uma mulher dessa faz um louvor desses para a gente. Um louvor maravilhoso, cheio de teologia, cheio de conhecimento de Deus. Isso precisa saltar aos nossos olhos. E aí, obviamente, não dá para ler esse louvor e não dá para não comparar com os louvores dos nossos dias. Não dá. Só que hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Porque isso a gente já fez, né? Já comparamos e vamos fazer de novo. Em algum momento a gente vai comparar com os louvores do nosso tempo. Mas principalmente, o que eu quero que você faça, e é para isso que eu saí de casa hoje, para convencer você de que a nossa adoração precisa melhorar. A nossa adoração precisa melhorar. Não tanto em quantidade, mas muito em qualidade. E talvez Ana, essa mulher pobre, humilde, desprezada, que era estéril, que era desfavorecida, talvez ela tenha alguma coisa a nos ensinar através desse texto. Então, para a gente começar, em primeiro lugar, eu trago aqui uma definição de adoração, para a gente começar a balizar o nosso caminho e mostrar aqui, talvez, alguma coisa para os irmãos. Em primeiro lugar, uma definição breve e muito fácil de adoração está no dicionário de teologia da Hagnus de Sinclair Ferguson, onde ele diz o seguinte, abre aspas, o senso de admiração do homem ante o magnificente, o assombroso ou miraculoso ser de Deus. Dois elementos fundamentais são necessários à verdadeira adoração. A revelação, mediante a qual Deus se mostra ao homem, e a resposta, pela qual o homem, afetado pelo assombro, responde a Deus. Martim Lutero disse, conhecer a Deus é adorá-lo. O caminho mais curto para uma adoração mais profunda e mais rica é uma teologia mais clara. Eu acho que essa definição já abre o caminho para a gente e já começa a dizer muitas coisas. Mas para resumir bem e deixar bem claro para você, eu acrescento aqui uma terceira coisa. Sinclair Ferguson falou de dois elementos, eu acrescento um terceiro, aliado, obviamente, a todos os ensinos da Escritura. Eu acho que a gente pode colocar aqui uma terceira coisinha. Então, resumindo, 3 coisas são necessárias para uma verdadeira adoração, para um tipo de adoração que Deus abençoa. Primeiro, boa teologia, como ele acabou de ensinar. Conhecer a Deus é adorá-lo, disse o monge agostiniano Martim Lutero. Segundo, reverência. Sem reverência e sem temor, Deus não abençoa a nossa oração. Para isso nós temos toda a lei de Deus. A gente acabou de sair todo o livro de Êxodo, todo o livro de Levítico, nos ensinando não só como adorar, mas a seriedade de como fazer essas coisas. Temor e reverência. Sem isso, Deus não recebe nossa adoração. E por último, sinceridade. Porque, sinceramente, irmão, uma boa teologia, como eu disse, talvez seja 70% da nossa adoração. Mas se a gente não tiver sinceridade de coração, vai parecer um bando de robô cantando aqui no domingo à noite. Ou no domingo pela manhã. Parece palavras repetidas jogadas ao vento. Ou melhor, talvez a equipe de louvor tenha se preparado,
tenha estudado, tenha ensaiado, tenha orado, e está nos conduzindo na adoração, mas a gente está praticamente aqui como passageiros da agonia, passando o nosso tempo. Não sei muito bem porque eu estou aqui, não sei porque eu saí de casa. E a coisa continua do mesmo jeito, e a gente entra do mesmo jeito e sai do mesmo jeito. Por quê? Porque falta sinceridade de coração. Não confunda a sinceridade apenas com simplicidade. Tem a ver com isso, mas não é só simplicidade. Sinceridade de coração é alguém que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando e está ali adorando ao Senhor de coração. Isso é sinceridade. Eu abro o meu coração para o Senhor, sem falsidade, sem teatro, sem mentira. Sem fazer, não precisa fazer cara de adorador, porque hoje tem cara de adorador, né? Hoje tem. Não precisa levantar suas mãos, embora pode fazer isso, a gente não proíbe isso. Nenhum tipo de manifestação, só aquelas mais estranhas, né? Isso a gente proíbe. Agora, manifestações boas de adoração você pode fazer, mas não adianta fazer tudo isso e o teu coração está longe desse momento, que é um momento importante de adoração. Eu escrevi o seguinte: reverência sem boa teologia é fanatismo. E reverência sem sinceridade é hipocrisia. Ou seja, todas elas são indispensáveis para uma adoração. Então, indo direto ao ponto e ao nosso texto, nos acompanhe. Samuel, capítulo 1, versículo 21. Primeira coisa que Ana nos ensina aqui é: podemos adorar de qualquer lugar. É a primeira coisa que a gente aprende com essa mulher. A gente viu a sua trajetória. Ela foi ao tabernáculo, lá em Siló. Foi até a casa de Deus. Pediu a Deus um filho, desesperadamente, ao ponto de ser confundido com uma mulher embriagada. A gente viu isso nas semanas anteriores. Agora, Deus dá a ela um filho. E quando ela recebe esse filho, a primeira atitude dela é: eu não vou à casa de Deus. Isso é curioso pra gente, porque a gente está falando de adoração. Eu não vou à casa de Deus, eu vou ficar aqui. E o mais curioso ainda é que seu marido aprova isso. Eucana aprova essa atitude e fala assim: pode ficar em casa, mas que se cumpra aquilo que Deus disse. Agora, você fica, mas eu vou até a casa de Deus e eu vou adorar. É isso que acontece. A família meio que é dividida. Ela fica em casa e ele vai. Algumas coisas importantes aqui. Primeira coisa, ela ficou em casa porque ela tinha que ficar em casa. Isso é importante pensar, irmão. Como eu disse, ela é uma mãe, ela acabou de ter seu filho, e ela precisa, pelo menos, criá-lo naquele espaço de tempo onde a criança é amamentada. A gente não sabe muito bem a idade que Samuel foi entregue até Eli, né, no tabernáculo, mas os teólogos acreditam que não pode passar de 4 ou 5 anos, senão não se encaixa muito bem na sua narrativa. Então é provável que Ana criou o seu pequenininho filho até uns 4 ou 5 anos no máximo. E veja, nesse período, ela fica em casa. Talvez não nos 4 anos inteiros, mas pelo menos até amamentá-lo, para cuidar dele, para criá-lo e para ver o seu desenvolvimento. Isso é importante, irmãos, a gente pensar. Por quê? Porque a gente acabou de atravessar uma pandemia. Na verdade, estamos atravessando ainda, né? Às vezes a gente confunde. Estamos ainda atravessando. Graças a Deus já melhorou muito. Ainda tem muito que melhorar. Esperamos por isso e oramos por isso. Mas veja, houve um momento em que a gente teve que ficar em casa. E a coisa que a gente mais falava naquele momento é: a adoração não pode parar. O culto não pode parar. E de fato não parou. Embora a gente viu aí uma enxurrada de erros, infelizmente, na pandemia, mas nós incentivamos o certo, aquilo que a Bíblia ensina, ou seja, culto doméstico. Ensinamos, sim, passamos pregações para alimentar o coração dos irmãos, mas fomentamos o culto familiar. Então a adoração não pode e de fato não parou. Isso é muito importante, porque isso nos ensina uma lição. Uma lição verdadeira para aqueles que, infelizmente, podem achar que a adoração está restrita ao ambiente de culto. E de fato não está. Não está. A adoração vai com você aonde você for, porque ela não é um dia, ela não é um momento, ela não é um evento, ela é uma atitude, é um estilo de vida. Em casa você adora, na rua você adora, no trabalho você adora, com a sua vida você adora o Senhor. É isso que Ana está nos ensinando em primeiro lugar. O que Jesus vai dizer um pouco mais à frente, em João 4:24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma pequena ressalva aqui, isso não é uma palavra para encorajar os desigrejados. Pelo contrário, é um convite
para a gente não idolatrar o nosso local de culto. E veja, Ana ficou em casa porque ela precisava. A partir do momento que ela terminou de amamentar o seu filho, o texto diz que ela pega todo o material do sacrifício e ela vai até o tabernáculo para então sacrificar ao Senhor, como se estivesse ali cumprindo o seu voto, agradecendo ao Senhor. Então veja, se a gente precisa ficar em casa, a gente fica, a adoração continua. Mas depois que passa, obviamente, a gente volta para adorar o Senhor em comunidade. Segundo lugar, a segunda coisa que a gente aprende com essa mulher sobre adoração é: devolva o que não é seu. É isso que os textos vão dizer a partir do verso 24, como eu disse, até o 28. Ela então agora, depois de amamentá-lo, depois de criá-lo, a gente não sabe quanto tempo, mas o ponto é, ela se prepara, ela pega suas coisas, ela pega todo o material que era necessário para o sacrifício, para então devolver ao Senhor, votar ao Senhor, sacrificar e adorar ao Senhor, e então ela volta para a casa do Senhor para entregar aquilo que ela mais queria, que ela mais desejava. Irmãos, isso é uma lição talvez extraordinária que a gente aprende com Ana. Sabe por quê? Porque às vezes, e muitas vezes, aquilo que a gente mais deseja é aquilo que rouba a adoração do nosso coração. Então, meu primeiro conselho para você, para mim também, nessa manhã, é: cuidado com aquilo que você mais deseja. Olha para o seu coração, sem falsidade, sem se expor, mas olhe para o seu coração, faça um autoexame. Pergunte para o seu coração e para a sua alma o que é que você mais deseja hoje. Porque eu já vi um monte de gente na igreja abandonar o Senhor e a igreja, por exemplo, porque ele quer um casamento, porque quer ter uma família, ou porque simplesmente quer ter filhos. Veja, as três coisas são coisas maravilhosas. E eu comecei aqui antes da pregação dizendo que ser pai é uma das missões mais nobres de um homem nessa terra. Mas até isso não pode tomar o lugar que é devido do nosso Senhor. Porque, em outras palavras, e a gente já pregou muito sobre isso aqui, isso se chama idolatria. A nossa adoração pode virar uma idolatria. Porque simplesmente a gente não consegue abrir mão daquilo que a gente mais deseja e dar aquilo ao Senhor. É interessante que no final, no verso de número 28, ela diz o seguinte: por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. A segunda lição que Ana nos ensina, além de dar aquilo que lhe era mais precioso e aquilo que ela mais desejava, quebrando então o caminho da idolatria, a segunda coisa é: ela não dá um pedaço de Samuel para o Senhor. Ela dá o Samuel inteiro para o Senhor. Lembra que eu comecei falando aqui? A pregação de hoje não é tanto para a gente ficar comparando com as canções da rádio, porque isso eu já desisti, sinceramente. Eu já desisti. Não aguento mais ouvir Bruna Carla. E por aí vai. Não aguento mais, não sei você. Mas não é tanto para a gente fazer esse tipo de movimento. É mais para a gente olhar para o nosso coração e melhorar a nossa adoração, pelo menos em qualidade. E aqui está uma lição que a gente precisa aprender. É entregar toda a nossa vida ao Senhor. Salmo 103, verso 1. Bendiga a minha alma ao Senhor, todo o meu ser louva ao Senhor. A gente acabou de ler. Quando ela fala, ele vai te servir por toda a vida, ela está dizendo, não são 5 anos de serviço, não são 10 anos, é a vida inteira, irmão. Imagine você no lugar de Ana. Acredita-se que Ana depois vai ter mais 7 filhos. De fato, o texto fala isso. O texto conta, se eu não me engano, pelo menos 5 filhos, mas acredita-se que ela teve 7 no final de sua vida. Mas ela ainda não teve esses filhos. Ela só tem um, o único filho. O filho que trouxe alegria para ela, que foi resposta de oração, ela pega ele e dedica ao Senhor. Todo Samuel. E como a gente tem feito as coisas pela metade. A gente pode estar louvando pela metade. A gente pode estar lendo a Bíblia pela metade. A gente pode estar vindo aos cultos pela metade. A gente pode estar orando pela metade. Sabe quando é que você faz as coisas pela metade? Justamente quando eu falei. Quando você está fazendo e teu coração está longe daquilo ali. Ou então quando você vem para a igreja simplesmente por vir. Eu vim aqui para adorar o Senhor. Não para outra coisa. Não é para aparecer, não é para conversar, não é para trocar ideia.
De fato, a gente faz isso é bom, mas em primeiro lugar a gente faz isso para o Senhor. Todo, por inteiro. É isso que a gente precisa lembrar, todos os dias, todos os momentos, irmão. Porque senão a gente cai no mecanicismo, na formalidade. E aí a gente continua vindo e vindo, sem saber por que estamos aqui. Isso também vale lembrar, inclusive para os nossos dízimos e ofertas. Não dá para falar do Samuel inteiro sem falar de dízimos e ofertas, até porque eu já ouvi muito, né, falar sobre o Samuel inteiro, mal aplicado, né? Em igrejas que diziam que você tinha que dar todo o teu salário, ou campanhas absurdas de 1.000, 2.000, 3.000 reais, e usando o Samuel inteiro para isso. Em outras palavras, né, o pregador dizia assim, olha, tá vendo? Você tem que dar o seu melhor. Não é 10 reais, não é 50 reais, é o seu melhor. Segundo lugar, você tem que dar tudo. Não é isso que o texto está ensinando. De novo, não é quantidade, é qualidade. Não é. Mas então, Davi nos ensina uma lição muito importante. Inclusive, olha a coincidência, na campanha de construção do templo de Jerusalém. Olha o que ele diz, primeiro livro de Crônicas 29, 14. Mas quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Irmãos, não há palavra mais atual do que essa. Em outras palavras, veja se não é isso que Ana está fazendo. Ela está dando o Samuel inteiro, a gente pode ficar até com pena de Ana. Mas na cabeça de Ana, ela está devolvendo aquilo que o Senhor deu para ela. E aí quando você oferta, quando você dizima, e quando você faz isso, creio eu, com alegria no coração, com gratidão no coração, você nada mais está fazendo do que devolver ao Senhor aquilo que é de direito dele. E Deus não te pede, do ponto de vista das suas finanças, Ele não te pede tudo. Ele te pede apenas a 10ª parte. Mas, infelizmente, nem isso muitos de nós queremos fazer. Mas, em terceiro e último lugar, a coisa que a gente aprende com essa mulher é que o louvor dela agrada o Senhor. E aqui, sim, a gente já começa a responder aquela pergunta. Que tipo de adoração Deus abençoa? Aí a gente olha para o capítulo 2 e a gente vê esse louvor maravilhoso. E aí alguns aspectos aqui são muito importantes. Em primeiro lugar, irmãos, não dá para dizer outra coisa que não seja que essa mulher conhecia o Senhor. Não dá para pensar outra coisa. E eu comecei dizendo, o primeiro aspecto de uma adoração que Deus abençoa é a boa teologia. É o conhecimento do Senhor. O conhecimento de Deus nas Sagradas Escrituras. Veja se não é isso, a partir do verso 1, me acompanhe. Ela diz, meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Eu não sei se você consegue lembrar de algum texto aqui, mas quando você lê esses 3 primeiros versos do capítulo 2, a minha cabeça se lembra automaticamente dos salmos davídicos. Não sei se você consegue associar isso. Veja, não há rocha como o nosso Deus, não há outro além de ti. Isso são tudo frases e versos usados, inclusive pelo salmista Davi e por outros. O que você tem que pensar aqui? Davi era um grande teólogo, Davi foi um grande rei, um grande estadista, grande em várias coisas, mas não essa mulher. De novo, uma mulher humilde, mas ela conhecia o seu Senhor. Aqui, irmãos, a gente aprende uma lição, que quando a gente fala a palavra teologia, principalmente o brasileiro, o crente brasileiro, ele já tem comichão no ouvido. Ele já fica meio desajustado, desajeitado. Por quê? Porque a gente aprendeu desde pequenininho que teologia só serve para teólogo. Que teologia é matéria, ou melhor, é assunto de seminaristas e de pastores, de alguns. De alguns. Porque essa semana eu li uma resposta de um pastor que dizia exatamente o contrário. Ele dizia assim, alguma coisa do tipo, né? Eu não preciso de teologia. Não preciso. Porque teologia não ajuda aquela mulher que está sofrendo. Aí ele foi dizendo um monte de coisa. Como não? Como não? Se a teologia é o estudo sistemático da palavra de Deus.
Quem aqui já foi em velórios comigo sabe, a primeira coisa que eu falo num velório é exatamente isso. Eu digo assim, esse é o momento em que todo mundo diz, não há palavras para dizer, mas eu digo, tem palavra. Já viu o clichê? Todo mundo fala, não há o que a gente dizer. Sim, irmão, é claro que há. A Bíblia foi escrita para gente que estava sofrendo. Então, como dizer que a teologia não ajuda para esses momentos? E aí o camarada dizia assim, a gente só precisa saber 2 ou 3 versos de cabeça e pronto. A gente já sabe o evangelho e já pode pregar. Errado. A gente precisa conhecer todo o nosso Senhor. E aí vem uma grande implicação. Sabe por que é importante a gente conhecer a Deus? Antes de, por exemplo, escrever canções. Antes de, por exemplo, sair por aí cantando como eles fazem. Se pergunte, irmão, quem são os compositores da nossa geração? Compare com os cânticos que nós temos, harpa cristã, cantor cristão, inário para o culto cristão, e por aí vai, inário luterano, inário adventista. Compare com Fanny Crosby, compare com os outros autores e veja, os nossos compositores não são teólogos, não são, pelo contrário, parece que é o oposto disso. São pessoas que vão pegando assim, frases prontas. Os hinos hoje parecem uma compilação das pregações cultas. É isso que eles vão fazendo. E aí vão se afastando cada vez mais e cada vez mais da palavra de Deus. E uma implicação muito grave para isso, falei que não ia bater muito nisso, mas eu estou batendo, é o risco de se adorar a outro Deus. É da gente se reunir como igreja e estar cantando ao Senhor de novo. Parece que a igreja se reúne numa frenesia que ela não pensa naquilo que ela adora. Ela simplesmente reproduz aquele tipo de coisa. E aí tem hora que eu escuto assim, eu tomo até um susto. Eu falo assim, caramba, o nível está esse. É desse jeito. Eu lembro que eu trouxe aqui um exemplo, e vou citar de novo, que está aqui, mas do Thales Roberto, filho meu. Ele diz assim, abre aspas, filho meu, está fugindo de mim? Já tentei, procurei, e outra vez você me rejeitou. Porta na cara do eu. Isso é Deus falando para uma pessoa que está fugindo dele. Aí quando fala nisso, né, a gente que é bíblico, eu me lembro de quem? De Jonas. Você imagina Jonas batendo a porta na cara de Deus? Você imagina? Jonas fugiu. Mas Deus foi atrás de Jonas. Deus pegou Jonas pelo pé, colocou ele dentro do ventre do peixe, vomitou ele na praia, na direção de Nínive. Onde ele queria colocar, ele queria ir para cá, Deus botou ele de volta para cá. É assim que Deus faz. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus da Sagrada Escritura. Em primeiro lugar, ele é um Deus soberano. Soberano, irmão. É ele quem faz. É ele quem faz. E não o homem, obviamente. Mas em segundo lugar, esse louvor também é um louvor centrado em Deus. É isso que a gente acabou de ver. Não há rocha como o nosso Deus. Não há ninguém além de ti. Não há outro além de ti. É um louvor centrado no nosso Deus. De novo, como é que é o louvor dos nossos dias? Centrado no homem. É um louvor antropocêntrico. É um louvor que talvez agrade um pouquinho você. Mas isso não dura mais de 10, 15 minutos. Esse tipo de louvor, sim, não pode te ajudar muito. Até porque o louvor ele foi feito para Deus e não para você. O louvor foi feito para que a gente, como congregação, nos reuníssemos e adorássemos a Deus. E fazendo isso, veja bem, quando você louva a Deus, o teu coração é aquecido. Deus ainda empresta para a gente essa dádiva maravilhosa. E eu já falei isso aqui e repito. O momento de louvor da igreja, irmão, é um dos momentos mais extraordinários da sua semana. Não que a pregação não seja, claro que também é. Mas veja, é um presente de Deus. Porque embora o momento do louvor nós estamos reunidos para adorar a Deus, mas não sei se você percebe isso, mas você também é aquecido. Você também é edificado naquele momento. Fazendo isso, você também é abençoado. E isso é maravilhoso. Terceiro lugar. Chega de exemplo ruim. Esse está outro aqui, mas chega. Terceiro lugar. Ela louva o modo de Deus agir. Conhecer a Deus é conhecer quem Ele é e conhecer a maneira como Ele age. Veja, em resumo,
ela louva a soberania e a graça de Deus. A partir do verso 4, ela diz: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril, deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha filhos, ficou sem vigor. O Senhor mata, o Senhor preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha, ele exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz assentarem-se como príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Veja o que eu acabei de citar da nossa cultura pop e veja o que a gente acabou de ler. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata, irmãos. Isso não é um Deus que está chorando pela sua atenção. É um Deus soberano, que tem o controle não só da história, mas das vidas dos homens. Ah, irmãos, que contraste maravilhoso. É esse o louvor que Deus, obviamente, receberá. Então veja, em primeiro lugar, Ana ressalta a soberania de Deus. Ele é soberano, mas ela também ressalta a graça poderosa de Deus. E o exemplo de vida daquela mulher já é um exemplo da graça de Deus atuando. Lembra que eu disse? É um momento crucial da história do povo de Israel. É um momento crucial. Mas veja, sem Samuel não haverá reis. E sem reis não haverá a dinastia de Davi. E sem a dinastia de Davi não haverá a linhagem real do nosso Messias, do Senhor Jesus Cristo. Então o plano de Deus para a nossa história, a história do povo, mas já é a nossa história, que culmina em Cristo. É a nossa história. O plano de Deus para a nossa história passava por essa mulher. E, de novo, uma mulher estéril. Lembra? As mulheres dos patriarcas eram estéreis. A mulher, de Eucana, aqui, a mãe de Samuel, era o quê? Estéril. E eu tenho dito isso. A esterilidade na Bíblia não é tanto para você ficar pensando, mas é pecado ou não é pecado? Por que ela ficou? Não é isso. A esterilidade aqui é para você lembrar que do início ao fim foi pela mão de Deus, foi pela graça de Deus, foi pela soberania de Deus. Do início ao fim. Inclusive o nascimento desses homens. Porque se não fosse a mão de Deus, não haveria, por exemplo, Isaac, não haveria Jacó, não haveria Samuel. Tá? E é isso. É isso que o Senhor faz. O Senhor transforma a desfavorecida em favorecida. Mas então, quarto e último lugar, ela louva as promessas de Deus. Versos do 9 ao 11. Me acompanhem. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Ah, irmãos, que palavra poderosa. Veja que aqui, nesse momento, Ana fala profeticamente. Então, de novo, essa mulher não só conhece teologia, essa mulher não é só uma mulher humilde, agora não é só uma mulher abençoada, mas ela é um profeta de Deus. Porque ela está falando ainda no passado, sobre reis. Mas ela fala sobre o ungido do Senhor. Aqui não tem como você pensar em outra pessoa que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande Messias, o grande ungido de Deus. Veja, a Tim Chester e o Warren Wiersbe nos ajudam a entender melhor esse trecho. Tim Chester diz assim, abre aspas, a história de Ana é um retrato da história de Israel. Assim como Ana, somos estéreis e estamos cercados de inimigos. Aí o Warren Wiersbe completa. Esse cântico fala da graça imerecida do Senhor com o seu povo, da vitória de Deus sobre o inimigo e da maneira maravilhosa de Deus fazer uma reviravolta nas coisas a fim de realizar os seus propósitos. Em palavras fáceis, Deus estava preparando o caminho para o seu ungido. É isso que ela diz. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. E ela disse lá no verso 9, pois não é pela força que o homem prevalece. Veja que aqui você tem não só um resumo, os teólogos vão dizer que o Cântico de Ana é como se fosse uma espécie de preâmbulo do próprio texto de Samuel. Os temas que você tem no Cântico de Ana vão ser repetidos em todo o texto, tanto do primeiro livro quanto do segundo livro de Samuel. Isso é verdade.
Mas não é só um introito para o livro de Samuel. É uma introdução de toda a Escritura. E culminando, obviamente, na vinda do Messias. Você lembra disso? Jesus não veio por força, Jesus não veio por violência, ele não foi um rei conquistador, como os próprios judeus achavam. Não foi pela força do seu braço, mas foi, portanto, pela graça de Deus que ele nos salvou. É isso que Ana já está apontando e dizendo. É assim que ele virá. Deus está preparando o seu ungido. E aí, irmãos, para encerrar. Por fim, depois de analisar esse cântico, de analisar a atitude dessa mulher em questão de adoração, eu disse no início, a gente precisa terminar olhando para o nosso próprio coração e perguntar que tipo de adoração Deus abençoa. A adoração que é conhecida nas Escrituras, a adoração que um espírito reverente e a adoração que nasce de um coração sincero. São essas três coisas que a gente precisa ter dentro do nosso coração antes de nos dobrarmos a Deus para adorar. Curva sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo mais uma vez por essa palavra. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado e exaltado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra mais uma vez. Um sermão, Senhor, já pregado, mas que mais uma vez fala aos nossos corações. E como precisamos melhorar, Senhor. Talvez estejamos estudando pouco a tua palavra. Talvez estejamos apenas repetindo palavras no meio dos louvores, ou quando ouvimos a rádio, ou quando ouvimos outras canções. Ou talvez, Senhor, falta seriedade em nosso coração. Falta entender quem o Senhor é. E Ana disse, o Senhor é santo. Não há outro santo como o nosso Deus. Falta reverência e temor em nossos corações. Falta entender a seriedade de fazer isso. Mas em último lugar, falta talvez, Senhor, a sinceridade em nossos corações. Talvez a gente tenha uma boa teologia. Talvez a gente tenha até medo de Deus. Mas está faltando comprometimento no nosso coração. Talvez a nossa mente esteja divagando hoje. Talvez o nosso corpo esteja aqui e nossa mente está em outro lugar. Ah, Senhor, que pecado tremendo. Nos apresentarmos diante de Deus, não só com o coração vazio, mas com o coração distante. Como nós precisamos, Senhor, controlar a nossa mente, controlar a nossa alma e dizer, aquieta-te, alma. Agora é hora de louvar o meu Senhor. É hora de adorá-lo juntamente com o teu povo, com o povo de Deus. Então nos ensina, Senhor, nos ajuda a fazer como essa mulher, que no capítulo 1 antes, ela derramava o seu coração, Senhor. É essa atitude que a gente precisa, Senhor. Precisamos conhecer-te, mas também precisamos, Senhor, de sinceridade de coração. Então, por favor, abra o nosso coração. Disponha o nosso coração para louvar-te mais e mais. Em qualquer lugar que a gente esteja. Não somente na tua casa, mas principalmente fora dela. Para que a gente seja percebidos. Não como pessoas embriagadas, mas como pessoas que te louvam. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus.